Continuando a nossa série de vídeos sobre saúde sexual e educação sexual, hoje a gente vai esclarecer alguns termos. Então vamos começar falando sobre qual a diferença de sexo e sexualidade. Aqui no Ministério da Saúde, em um dos protocolos lançados recentemente, eles trazem logo no começo qual é a definição de sexualidade, que é uma questão essencial do ser humano que contempla sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução, sendo influenciada por uma relação de aspectos biológicos, psicológicos, socioeconômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais. Pode ser vivida e expressada por meio de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos, embora nem todas essas dimensões sejam experimentadas ou expressadas. É importante a gente entender isso para não rotular algo que é anormal ou normal. Não existe esse negócio de menino usar azul e menina usar rosa. A medicina já evoluiu, já passou por isso. Mesmo que às vezes a gente encontre gente por aí falando sobre isso, a medicina ela vai além de questões partidárias e ideológicas. A ciência médica não está aí para abaixar a cabeça para a ignorância de algumas pessoas. A medicina não está aí para abaixar a cabeça para a crença religiosa de alguns. Porque a saúde humana, a educação sexual, isso tem que vir acima desse tipo de picuinha e esse tipo de coisa que não ajuda a nossa sociedade a crescer. Então, continuando aqui, busca-se discutir os comportamentos e as práticas sexuais sem preconceitos, considerando que são relativos a depender da cultura e do contexto histórico, social e de vida de cada pessoa. Ponto. Eu tô lendo isso aqui porque eu achei muito interessante e veja só, o direito de viver a sexualidade com respeito pelo próprio corpo, de escolher a parceria sexual sem medo, culpa, vergonha ou falsas crenças, de decidir ter uma relação sexual com ou sem fins reprodutivos, de expressar livremente a sua própria orientação sexual, de ter acesso à informação e à educação sexual e reprodutiva, entre outros aspectos que possibilitam a expressão livre da sexualidade. São direitos sexuais e humanos. Olha que bacana que ele traz aqui sobre orientação, expressar livremente a sua orientação sexual. Tem muita gente que não entende esse conceito porque não entende a ciência, porque não entende a medicina, porque não estudou medicina, não estudou isso, mas ainda assim deseja falar sobre um tema. Para a gente falar sobre algo, a gente tem que, no mínimo, conhecer antes de proferir coisas que podem magoar as pessoas. Então, para vocês verem como a medicina ela não tem tabu com o sexo, ela já evoluiu, ela tem um bom relacionamento com o sexo. Muitas vezes quem não tem é a religião e ela atrapalha muito a gente na questão da educação e na saúde sexual. Você não conversar sobre sexo não vai fazer as pessoas não fazerem sexo, vai fazer apenas elas fazerem sexo de uma maneira errada, desprotegida, de uma maneira que pode não ser agradável para uma das pessoas, porque isso é importante. Aqui foi dito prazer, não sei se nesse parágrafo mais para cima, mas isso também conta. As duas pessoas devem estar tendo prazer, ponto. Se não estão fazendo errado. E quando não se discute sexo, por qualquer motivo que seja, né? E aí vai dando um monte de problema que vai cair para o sistema de saúde resolver. E acreditem, cai muita coisa para a gente resolver que poderia ser resolvida com uma simples conversa, com um simples diálogo. Então, para iniciar, primeira coisa, orientação sexual é a atração que alguém sente por outros indivíduos. Geralmente envolve questões sentimentais e não somente sexuais. Orientação sexual, o menino pode gostar de menina, a menina pode gostar de menina, e o menino pode gostar da menina. Pronto, acabou, é assim que funciona. É a atração que a pessoa sente, não apenas pela genitália. Você às vezes gosta de ter a companhia de um homem, gosta de ter a companhia de uma mulher, isso vai além do sexo em si. O que é identidade de gênero? É a classificação pessoal e social das pessoas como homens ou mulheres, que pode não concordar com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. A pessoa pode nascer
com a genitália masculina, mas se identificar, ter uma identificação de gênero feminino. Sexo é designado ao nascimento. É o aspecto anatômico e morfológico, tá? Expressão de gênero é a forma como a pessoa se apresenta, sua aparência e seu comportamento. A pessoa pode ter uma genitália masculina, mas se expressar, ter a aparência e ter o comportamento de uma mulher. Para aqueles que falam, que isso não existe, é porque nunca tiveram a capacidade e o interesse de abrir um livro de genética ou de embriologia humana para ver como que é complexo a cascata que eu preciso ter de hormônio, de transmissor, disso, daquilo, para tudo aconteça certo, para que a pessoa nasça com um órgão sexual, por exemplo. A mulher vai nascer XX, geneticamente. Então, ela tem que ter as gônadas, ou seja, ela tem que ter os ovários e não testículos. Ela tem que ter externamente uma vagina. E tudo isso é muito complexo e existem muitos erros. Por que eu falei sobre isso nesse momento? Porque tem gente que quer usar a ciência e a medicina para ser homofóbica. Então não justifique o seu preconceito utilizando só existe XX e só existe XY. Então me explica por que existe XX geneticamente no DNA XX, mas existe XX com testículo, existe XX com testículo e ovário, existe XX com ovário, útero e pênis. Então, existe muitas coisas além de XX vai ser vagina. Quem te contou? Você estudou isso aonde? Que referência você usou? Porque existe muitos casos de XX geneticamente ser uma mulher, mas externamente ser um homem. E a pessoa pode ter todas as características de homem por fora, mas ter útero. Então, pera lá, tá? Vamos estudar antes de querer justificar o seu preconceito em cima da medicina. Aqui não, meu querido, aqui não. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre pessoas trans, como que tá aqui no Ministério da Saúde, porque algumas pessoas confundem mulheres transexuais com travestis. Então, o que acontece é que pessoa trans é aquela pessoa cuja identidade e expressão de gênero não está em conformidade com as normas e expectativas impostas pela sociedade em relação ao gênero que lhe foi designado ao nascer. O que acontecia é que essas diferentes formas de identidade eram confundidas apenas com uma questão de orientação sexual. E não é. As pessoas trans, elas também têm a reivindicação e a vontade e o direito, de serem tratadas conforme a expressão que elas querem, como elas querem que a sociedade a reconheça, tá bom? Ou seja, o reconhecimento social da sua identidade é importante. E aí, nessa categoria de pessoas trans, são enfocadas mulheres trans, travestis e homens trans. As mulheres trans são as pessoas que nasceram com pênis e possuem identidade de gênero feminino, desempenhando o papel social do gênero feminino. Ou seja, elas têm o desejo de serem reconhecidas como mulheres, tratadas como mulheres, ou seja, uma mulher trans é ela, é a mulher, não é ele, nunca faça esse tipo de erro. Como forma de reafirmar essa identidade de gênero, essa identidade feminina, você vê uma busca de uma adequação da aparência física. Você pode ter aí o uso da hormonoterapia, procedimentos cirúrgicos, assim como a redesignação sexual, tá certo? Bom, as travestis são pessoas que nasceram com pênis, possuem identidade de gênero feminino e identificam-se como travestis e reivindicam a legitimidade de sua identidade para além dos parâmetros binários do masculino e do feminino, desejando, todavia, ser tratadas no feminino. Então, é ela. Travesti também é ela, tá bom? Muitas vezes, elas não recorrem a cirurgias de resignação sexual, tá? Geralmente. Bom, pessoal, o nosso papo continua, mas para eu não me estender muito, eu vou terminar por aqui. Continue nos acompanhando, não deixe de curtir e compartilhar, porque esse tema é muito interessante e muito importante, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.